me mandando mensagem. Vamos lá, galerinha. Vamos dar início à nossa aula de filosofia. Hoje, o primeiro momento, nós vamos fazer a socialização lá na página 9, onde falava, na pergunta 2, né? Onde falava sobre a mentira. Sim. Ah, não é sobre a mentira, desculpa. Sobre a mentira a gente fez em sala de aula, né? Era para socializar a questão 4, que é registre uma das brincadeiras relatadas, que era sobre a brincadeira lá do dia da mentira, né? Sim. Vamos lá. Alguém quer falar sobre... Alguém quer socializar sobre essa? Guilherme, Pode ser eu? começar, pode. Vai, Guilherme. Tá. Aqui. Minha avó contou que já caiu numa brincadeira de 1º de abril. A irmã gêmea dela, minha tia, a avó Tânia, disse que tinha alguém chamando por minha avó no portão. Quando ela foi ver, não tinha ninguém e a minha tia se matando de rir falou 1º de abril. Joia. Pedro Henrique quer falar? Pode falar. Minha mãe mentia para suas irmãs que não havia haver... Calma, deixa eu começar de novo que eu embaralhei aqui. Minha mãe dizia para suas irmãs que não ia haver aula e quando chegava na hora eram surpreendidas com a mãe chamando para ir ao carro. Joia. Eu até acho que essa questão a gente socializou junto lá com outro 5º ano, tu falou, né, Pedro? A prof lembra dessa que tu falou, né? Então vamos lá, vamos seguir. Agora a gente vai fazer a socialização da página 11. Era para fazer ali a questão, a letra A, né? Anote as respostas nos quadros a seguir. O significado ali dos ditados populares tinha 2, né? A mentira tem pernas curtas e uma mentira puxa a outra. E aí era para fazer o significado, né? E lá embaixo, ainda nessa página, tinha a questão número 2, que era para registrar lá no caderno, né? A conclusão de que o que é uma verdade, tá? Então, aí nós vamos fazer a socialização. Quem falar aí o significado dos 2 ditados vai já responder ali o que é a verdade, tá? O que anotou, tá bom? Vamos lá. Quem quer fazer a leitura? Fazer as outras também, né, prof? As outras perguntas também. As outras perguntas a professora pediu para socializar com o familiar, lembra? Não precisava anotar. Quem anotou, joia, mas não precisava anotar. É só para socializar e filosofar, né, na verdade, filosofar com alguém da família de vocês, tá? Vamos lá, Victor, tu quer falar? Ô, Victor, a sua câmera tá desligada? Tá bom, prof, vou ligar. É que aqui pra mim tá bugado, não tá aparecendo vocês. A tela tá preta. O que é pra eu falar, prof? Lá na página 11, socializar ali os 2 ditados populares. O que você anotou aí? Um familiar da sua casa que respondeu. Não quero. Não quer? Tá, é que você tá com a mãozinha levantada, eu achei que você queria falar alguma coisa. Vamos lá. Guilherme Dutra. Dia 1º de abril. Primeiro ditado. A mentira tem pernas curtas. Porque a mentira não vai muito longe, não dura muito, tem tempo curto de duração. A verdade sempre aparece. Posso ler o outro? Pode, aham. Uma mentira puxa outra. Para manter uma mentira, outras são inventadas e assim muitas mentiras são contadas, como se uma puxasse as outras, ou seja, uma mentira nunca vem sozinha. Mentir se torna um vício. Ótimo, Gui, parabéns. Agora lê para a prof lá embaixo que você colocou a conclusão do que é uma verdade. Vou pegar aqui, tá. Uma verdade é aquela que corresponde aos fatos, ao que realmente aconteceu. A palavra verdade vem do latim veritas. É aquilo que pode ser demonstrado com exatidão. Ótimo, Gui, parabéns. Vamos lá, Maria Eduarda, quer falar o seu, Maria? Sobre o que é verdade? O que é verdade e os 2 significados ali. Tá. A mentira tem pernas curtas. Quer dizer que a mentira não vai muito longe. Que uma hora ou outra a verdade aparece. Ótimo. Pode ler o do ladinho. Uma mentira puxa outra.
uma mentira puxa a outra. Significa que muitas outras mentiras são necessárias para sustentar a primeira. Além disso, é como um vício que quem mente uma vez continua mentindo. Ótimo, Maria. Pode ler o da verdade. A verdade é estar conforme aos fatos da realidade. Significa aquilo que é sincero, verdadeiro, é a ausência da mentira. É também a afirmação do que é correto e está dentro da realidade apresentada. Ótimo, Maria. Parabéns. Galerinha, mais alguém quer socializar aí a questão que fez? Não? Pessoal, tão fraquinho, né? Vamos fazer assim, ó. A prof pediu para mandar foto, né? Quem já mandou, ok. Quem não mandou foto ainda, precisa mandar foto para a professora da página 11, tá? Eu acho que eu já mandei. A questão Eu lá, vou mandar. significado, e a questão lá de baixo, que era para dizer a conclusão aí da verdade, tá? Não esqueçam de enviar foto para a professora, tá bom? Vamos lá. Em continuação, hoje, vocês têm um trabalho de filosofia para fazer, né? Em relação a tudo isso que a gente está conversando no momento, né? Sobre a verdade, a mentira. A gente já vem conversado bastante sobre isso. A nossa unidade, essa primeira unidade agora do segundo bimestre, trata sobre acreditar e duvidar, né? Então, vocês têm um trabalho para realizar de filosofia, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente fazer a leitura ali. E aí vocês conseguirem entender melhor o trabalhinho para fazer, tá? Ô, prof, Oi? é que a minha tela, ela tá preta, eu não tô conseguindo ver você. Mas tu pode acompanhar na tua apostila, tá, Victor? Apostila de filosofia, página 12, tá? Tá bom. Galerinha, vamos lá. O trabalho de filosofia hoje é a sessão Vamos Brincar, que vocês vão realizar lá na página 12. Ali em cima diz assim, ó. Converse com os colegas sobre essa situação. Como seria viver em um lugar onde as palavras nunca fossem usadas para dizer a verdade? Explique a sua resposta. Ou seja, vamos conversar um pouquinho aí antes da prof explicar o trabalho. Como seria a gente viver num lugar assim, pessoal? Que as palavras, elas sempre elas fossem usadas somente para dizer a mentira, né? Ao contrário de mentira, é verdade, né? Então, ali está perguntando, como seria morar nesse local onde as pessoas só usassem as palavras para mentira? Ou seja, só mentissem o tempo inteiro. Como seria viver num lugar assim? O que vocês conseguem me explicar? O que vocês conseguem entender, né? De morar num lugar assim desse tipo. E aí? Seria Pode falar, Victor. Seria muito ruim, porque, tipo, nunca iríamos falar a verdade, ou seja, nós sempre íamos estar mentindo. Tipo, minha cachorra mentiu, minha cachorra morreu. É mentira. Daí a pessoa vai falar outra mentira, 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 toda vez mentira. Isso. Pode falar, Gui. Você queria falar? Pode falar. Seria muito chato, porque todo mundo ia estar falando toda vez mentira. Ninguém ia acreditar em ninguém mais. É como se fosse um mundo que todo mundo só falasse para mentir. Exatamente. Ia ser muito difícil, né? É igual igual o ditado popular ali que a gente viu, né? Uma mentira puxa a outra. Aí nessa cidade, nesse lugar, né? Seria exatamente assim, né? Uma mentira puxaria a outra e aí ninguém falaria a verdade, todo mundo mentiria o tempo inteiro. Então, bem complicado de morar num local desse, né? Então, galera, o que vocês vão fazer hoje? Embaixo diz assim, ó, com a orientação do professor, criem coletivamente, mas a gente não vai fazer coletivamente, vocês vão fazer individual, tá? Então, vamos lá. Crie individualmente uma história ambientada em um lugar cujos habitantes nunca dizem a verdade. Comecem a história mostrando como seriam as conversas dessas pessoas. Depois, mostrem o que aconteceria se um viajante que só dissesse a verdade chegasse a esse local sem saber que ouviria apenas mentiras.
Imaginem também como seria a comunicação do viajante com os habitantes do lugar. Será que ele encontraria um modo de descobrir alguma verdade em meio a tantas mentiras? Então, galera, vocês vão criar um texto. Pode ser no caderno de história, tá? Vocês vão identificar lá em cima na página que é história, né? Coloquem, que é história não, desculpa, que é filosofia. Vão colocar aí filosofia, página 12, história. Que é a história que vocês vão fazer. Vocês vão criar um título para essa história, tá? E aí vocês vão criar uma história, vão pensar. Vocês conseguiram perceber que ali na atividade, ali na apostila, já tem uma direção para vocês seguir, né? Então, vocês não vão começar do zero. Vocês já têm uma direção para seguir. Vocês já sabem que o local que vocês vão, o lugar que vocês vão imaginar é uma cidade onde todo mundo diz a mentira, certo? Ninguém usa Ninguém usa... Oi? Oi, Pedro. Acho que ele tá meio travado. Então, pessoal... Tá travando, Pedro? A professora tá explicando o trabalho, tá? A prof não tá te ouvindo, Pedro. Tá travando. Pessoal, vamos lá. Deixa a prof continuar aqui. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma direção, que é uma cidade onde todos mentem, certo? Ninguém diz a verdade naquela cidade. E aí, de primeiro momento, vocês vão fazer o diálogo dessas pessoas, ou seja, como que as pessoas conversam ali uma com as outras, né? E aí, como que elas conversam? Como é que é o diálogo delas? Se elas só contam mentira, que tipo de conversa que é essa? Então, vocês vão criar aí o diálogo dessas pessoas. Podem inventar, né? 2 personagens, 3, 4 personagens. E aí, tipo, vou dar um exemplo. Ah, prof, eu vou criar 2 personagens que estão sentados na praça da cidade, conversando num domingo de tarde. E aí, vocês vão fazer o diálogo dessas pessoas. Como seria esse diálogo, né? Falando só mentiras, certo? Depois disso, criou ali o diálogo, só que, claro, né? Vocês têm que levar em consideração que a história tem começo, meio e fim, certo? Então, aí vocês vão criar a história, vão elaborar a história, o diálogo ali da primeira parte. No meio ali do diálogo, envolvendo essa conversa, vai chegar um viajante na cidade, certo? Esse viajante, ele só fala verdades. Ele vem de um outro local onde só fala verdade. E aí ele chegou nessa cidade que só conta mentira. Então, como será que ele vai conseguir... como será que ele vai conseguir ficar ali naquela cidade? Será que ele vai conseguir, de algum modo, né, de algum jeitinho, ele vai conseguir descobrir alguma verdade no que as pessoas falam lá? Porque elas só falam mentira. Será que, de algum modo, ele consegue desvendar alguma verdade? E outra coisa, vocês podem criar um final para essa... Podem não, vocês devem, né, criar um final para essa história. Podem fazer um jeito como o viajante consiga que essas pessoas dessa cidade falem a verdade. Então, ele acha um modo, ele tem que achar, esse viajante pode achar um jeito, né, um meio aí, de essas pessoas da cidade voltarem a falar, né, a verdade. Então, aí... que página que é? Na história de vocês, vocês vão criar a história e aí vão desvendar esse... Só um pouquinho, tá? E aí vão contar. Vamos só recapitular um pouquinho ali. Página que você tá? Pedro Henrique, a professora, está explicando o trabalho da página 12 de filosofia, tá? É a seção Vamos Brincar. Uhum. Novamente, vocês vão criar uma história, né? Lá no caderno de história, vão colocar lá em cima que é filosofia, a página, vão criar um título para essa história, certo? Depois vocês vão criar um diálogo. Como que é o diálogo, como que é a conversa dessas pessoas na cidade, que eles só falam mentira. No meio aí dessa conversa, né, vai chegar um viajante. Esse viajante só traz verdades, ele mora num outro local e ele só fala verdades, então ele vai chegar nessa cidade.
ele vai ter que achar um meio, um modo, né, de conversar com essas pessoas. Mas como é que ele vai conversar? Porque ele só diz a verdade, as pessoas só dizem mentiras, né? Então aí vocês vão criar uma história, vão elaborar uma história, um texto bem legal, bem caprichado. E aí ele vai tentar, de algum modo, fazer com que essas pessoas comecem a falar a verdade, tá? E aí vocês vão criar esse texto aí. Pessoal, caprichem, tá? Façam uma história aí com começo, meio, fim. Façam uma história com coerência. Organizem o pensamento de vocês aí, a escrita de vocês, para não ficar uma história sem pé nem cabeça, tá? Façam com capricho, vale nota, tá? Anotem na agenda de vocês já. Vocês têm até o dia 29/6 para enviar essa história para a professora. Eu vou anotar ali no grupo também, para vocês não esquecer, mas já anotem na agenda de vocês, deixa anotadinho aí, para não esquecer. E aí, eu vou ficar aguardando esse trabalho de vocês de história. De filosofia. Pessoal, ficou alguma dúvida do trabalho de filosofia do dia de hoje? Prof, Oi, Thaís. É no mas caderno, né? pode ter um pingo de comédia, ser um pouquinho mais divertida, pode? Pode, claro, pode. Pode ter diversão, pode ter drama, não tem problema nenhum. Só que a história precisa envolver esse assunto que a prof acabou de falar. E precisa envolver, pessoal. Ai, prof, eu fiquei com dúvida. Como é que eu faço novamente a história? Lá na página 12 de vocês, já na questão número 2, né, que é onde vocês vão fazer o texto, tá explicando bem certinho a direção que vocês têm que tomar na história, certo? Você tá explicando bem certinho ali quais são os pontos que vocês têm que fixar. A única coisa que não está marcado na apostila é o final. Que o final, a professora está pedindo que vocês realizem esse final, né? Fazendo com que esse viajante consiga que essa cidade aí voltem a falar a verdade, tá? Galerinha, alguém está com dúvida? O prof que dia hoje. Dá pra fazer no caderno, né? Hoje é dia 22. Tem que ter desenho, prof. Não precisa ter desenho, mas quem quiser fazer um desenho pode fazer, tá? Tudo isso vai acrescentando nota aí no trabalho de vocês, tá? Façam com capricho. Quem quiser fazer a caneta, o texto no caderno, pode fazer a caneta. Quem quiser fazer a lápis, faça lápis, tá bom? Ficou mais alguma dúvida, galera? Não. Não. Não? Tranquilo? Então, tá bom. A professora vai encerrar nossa aula. Eu fico no aguardo do trabalho de vocês de filosofia, tá bom? Beijão, galera. Até daqui a pouco. A prof volta com arte, tá bom? Tchau. Vou tentar Tá, mandar tchau.